futuro estão sem perspectivas de melhor, de um bom futuro. Mas eu quero que você saiba, Deus continua realizando a sua obra. Ele com certeza, preste atenção nisso, Ele com certeza tem algo novo para você. Você crê nisso? Essa é uma palavra de esperança para você. Deus tem algo novo para fazer na sua vida. Esse texto de Isaías, irmãos, é uma profecia sobre o quê? Sobre o fim do jugo da Babilônia. Preste atenção nisso. Isaías viveu cerca de 200 anos. Olha, 200 anos antes da Babilônia dominar o mundo e levar cativo Israel para a Babilônia. Mesmo assim, Deus dá uma profecia, porque Ele tinha um objetivo: consolar o povo dele, que passaria pelo exílio na Babilônia. E eles viveriam um tempo muito difícil. Sim, essa palavra foi direcionada para pessoas que viviam um tempo muito difícil, tinham perdido todo o sentido da vida para eles. E lá no exílio, eles se lembravam de como tinha sido a vida deles em Jerusalém. E lamentavam, porque não podiam mais viver aqueles bons tempos. Então Deus, 200 anos antes disso acontecer, lança uma profecia sobre a derrota de uma nação que nem o mundo ainda tinha dominado, mas Deus, de antemão conhecendo, colocou para que os israelitas que lessem essa palavra pudessem ser confortados em seu coração. Essa palavra, essa passagem que nos lembra, que nós lemos, declara que Deus demonstra a sua soberania, derrubando o Império Caldeu e levando os judeus de volta para a Palestina. Isaías trouxe uma mensagem de esperança para aquele povo. Qual a mensagem? Que haveria um futuro extraordinário. É sobre isso que eu quero falar nessa noite. O que é preciso fazer para que esse futuro extraordinário que Deus sonha para mim e para você se torne realidade? Quais são os pré-requisitos? Que atitudes eu preciso tomar para experimentar esse tempo novo de Deus para mim, para a sua vida? É simples. A palavra de Deus é bem clara. Ela nos diz: olhe para Deus. Isso mesmo. Volte-se para o Senhor. Olha como começa essa passagem. Assim diz o Senhor, o que vos redime, o Santo de Israel. E aí ele começa a falar. Deus chama a atenção do seu povo para Ele mesmo, para aquilo que Ele é, apesar das circunstâncias mais adversas, apesar da derrota daquele povo. Deus continua sendo Deus. Ele continua agindo. Ele continua em ação. E como Deus se mostra? Como Deus se revela aqui? Ele fala: eu sou o teu Redentor. Irmãos, é preciso você entender que aquele povo estava no exílio, eles eram escravos da Babilônia. Lá no Velho Testamento, em Levíticos, capítulo 25, há uma lei sobre como os escravos deveriam ser tratados. E lá aparece a figura
do Redentor, aquele que remia uma dívida. Quando uma pessoa se endividava tanto, a ponto de não ter mais como pagar, ele se tornava um escravo. Mas um dos seus parentes podia resgatar. Então, para o povo de Israel, essa figura do Redentor é muito clara. E é isso que Deus está dizendo, falando assim: eu sou o Redentor de vocês. Eu vou pagar o preço para que vocês conquistem de novo a liberdade. Esse é o nosso Deus, que olha para a nossa miséria, irmãos, e nos tira do chão e nos coloca num lugar alto. Mas a palavra de Deus fala que Deus é mais, Ele é Senhor, Ele é o Criador de Israel, Ele é o Rei. Ora, se Deus é esse Deus, então eu e você, nós podemos ter esperança de um tempo melhor. Deus já pagou o preço para que nós pudéssemos usufruir da vida abundante que Ele tem para nós. Lembra de Janés? O inimigo vem somente para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. É isso que Deus tem para você, uma vida em abundância. Você pode tomar posse disso nesta noite. Eu quero que você saia daqui crendo naquilo que Deus vai fazer na sua vida. Mas não basta apenas olhar para Deus. É preciso também que a gente mude o nosso foco, que a gente pare de olhar para trás. O versículo 18 diz isso: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Muitas pessoas estão presos ao passado, presos à derrota, presos aos pecados que ficaram para trás. Já foram perdoados, já foram justificados por Deus, mas continuam vivendo amarrados no passado infeliz. Não é isso que Deus quer para mim e para vocês. Não continue refém das coisas, as coisas que aconteceram no passado, mas vivam no presente, numa outra perspectiva. E sabe qual é a solução? Parar de olhar para o passado e olhar para frente. Simples assim. Esqueça o passado. Não é que o passado não é importante. Nós aprendemos muito com o nosso passado, mas você não vai mais mudar o passado. Se você teve uma derrota no passado, ela ficou para trás. E não é porque você caiu no passado, não é porque você não conquistou o passado, que hoje você não pode tomar posse daquilo que Deus tem para você. Creia nisso. Esqueça o teu passado, abandone o seu passado. Eu me lembro do apóstolo Paulo, que ele fala assim: esquecendo das coisas que para trás ficam, por assim, para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. É isso que eu, que você, que nós precisamos fazer. Olhar para trás, para esquecer de vez o passado. E aí firmar o nosso foco, ajustar o nosso foco na frente daquilo que nós vamos conquistar. Faça isso, meu irmão. Se você quer ter uma vida vitoriosa, se você quer viver um futuro extraordinário, pare de viver no passado. Olhe para frente. Receba as coisas novas que Deus tem para você. Quando Deus nos perdoa, quando Ele restaura, Ele restaurou o seu povo, então esse Deus deseja que nós nos esqueçamos do passado e que hoje no presente a gente dê testemunho de que Ele é Deus e muda a nossa história. Então a gente se apropria do que? Das promessas que Deus tem para nós, de um futuro glorioso, de um futuro extraordinário. É isso que Deus quer para mim e para você. Tome posse dessa verdade. Olhe para Deus, mude o foco, pare de olhar para o passado, mas comece também a enxergar
como Deus vê. Olha que interessante. Você precisa ajustar a tua visão para ver não como o homem, mas como Deus. Uma visão espiritual das coisas. Jesus é nosso exemplo. Eu vou dizer para você, não se limite olhando para você, mas veja o seu futuro nas possibilidades de Deus. Você não é capaz de conquistar nada. Estou te falando, em nós não há bem nenhum, mas nós temos a vitória em Jesus. Jesus é a nossa vitória e nós podemos tomar posse disso. Em Mateus 14 acontece a primeira multiplicação dos pães. Você se lembra dessa passagem? 5 pães, 2 peixinhos. Quantos homens Deus alimenta? 5.000. E não foi contado as crianças e nem foram contadas as mulheres. 2 pães, 5 peixes, alimentou uma multidão e sobrou 12 cestos. Esse é o Deus que não se limita com as possibilidades humanas, mas realiza do nada. Ele faz acontecer. Mateus 15, segunda multiplicação. Agora era mais alimento. 7 pães e vários peixes. Curioso, a multidão era menor, apenas 4.000 homens. E olha que interessante, mais recursos, uma multidão menor e as sobras foram menores, apenas 7 cestos. Parece que Deus quer mostrar que Ele sempre faz diferente. Ele não tem um padrão, Ele não precisa agir da maneira como eu quero. Eu posso pedir a Deus o que eu quero, mas eu não preciso esperar que Deus faça exatamente o que eu quero, porque Ele sempre vai me surpreender fazendo diferente. Lembra quando Pedro chega para Jesus e fala: olha, os cobradores de impostos estão cobrando o teu imposto, o imposto das tuas lágrimas. E Jesus fala: mas um filho tem que pagar? Eu sou rei dessa terra, eu tenho que pagar. E ele fala: não, mas para que haja um bom testemunho, Pedro, vá pescar. Você vai pegar um peixe e na boca do peixe vai ter uma moeda. Sabe o que você faz, Pedro? Você paga o teu imposto do meu também. Já pensou nessa solução? Nosso Deus é assim, um Deus criativo, que para pagar um imposto leva um pescador a pegar um peixe, que dentro da boca do peixe tem o dinheiro exato para pagar o seu imposto e o imposto de Pedro. Quais são as suas dívidas? Eu não sei. Você pode achar que é impagável, mas não é Deus. Deus pode te dar os recursos que você precisa. Você não, mas Deus pode. Ele nos formou, irmãos, para celebrar o seu louvor. Ele quer que a minha vida, a tua vida, seja para exaltar o nome do Senhor. Convido o pessoal do louvor para já tomar lugar, já estou indo para o final. Diante dessa palavra, que fala de um futuro extraordinário, nós somos advertidos, estimulados, orientados a olhar para Deus, manter o nosso foco em Deus e esquecer o passado e olhar para frente, para aquilo de bom e de novo que Deus quer fazer. Esse é o nosso Deus. Eu quero orar por você, meu irmão. Se você quer viver um novo tempo na presença de Deus, é simples. Basta você olhar para Deus, esperar dele a solução para o teu problema. Basta você parar de viver preso ao passado, de viver o novo de Deus na sua vida. Então, faça isso. Senhor, em nome de Jesus, que essa palavra possa de fato, Deus, provocar mudança na tua igreja. E quem o polo aqui saberá, as pessoas que frequentam esse polo possam experimentar mesmo, Pai, algo novo vindo de ti, e experimentar o futuro glorioso que o Senhor tem para eles. Eu oro assim, agradecido,
de vitória. E experimente o novo de Deus na vida de vocês. Que a graça do Senhor Jesus, o amor inesgotável de Deus, nosso eterno e glorioso Pai, e as consolações do Divino e Santo Espírito de Deus, repouse sobre você, irmão, e sobre essa igreja, hoje e para sempre. Amém.